O meu nome é Winnie e esse é o canal Como Eu Vejo o Mundo. Eu tô gravando esse vídeo que é o Arquitretas, Estudante de Arquitetura, parte 2, porque eu tinha feito um vídeo imenso e aí eu resolvi dividir em parte 1 e parte 2, porque ninguém merece ficar tipo 30 minutos sentado assistindo um vídeo, né? Ninguém tem tempo pra isso. Então vamos lá, eu vou continuar hoje falando sobre as tretas que passam em estudante de arquitetura e um pouquinho das tretas sobre a profissão também. O curso tem uma série de coisas interessantes. O que eu acho que é a mais interessante é trabalho. E o fato de que quem não sabe desenhar vai aprender, porque desenho de arquitetura não é o mesmo desenho de artes. Embora vocês vão estudar desenho de belas artes também, tá? Pra avisar. A gente tem o próprio desenho de arquitetura, que é o desenho que faz o desenho técnico lá do edifício. Isso é normal. E ao mesmo tempo vocês vão aprender a fazer uma coisa mágica chamada croquis. Eu vou colocar aqui um croquis para vocês entenderem o que é. Croquis é a representação básica de uma ideia que vai se tornar um edifício um dia. É um rascunhão mesmo, e mesmo você que não sabe desenhar, você vai aprender a passar para o papel o que você está vendo ou a ideia que você vai ter. Então, se você não sabe desenhar, não se preocupe, você vai ter anos para aprender a fazer croquis. A profissão, ela é ingrata, tá? A gente pode não parecer, porque a arquitetura sempre foi uma área elitizada, tá melhorando isso, mas sempre foi. E o mercado é complicado, a gente não é super bem remunerado, é porque faz um projeto e aí você ganha 5 mil reais nesse projeto. Ok, 5 mil reais parece muito, só que você vai receber esse projeto às vezes ao longo de 6 meses e você vai ter muito cabelo branco para resolver esse projeto. Então, assim, realmente não é da área mais fácil de trabalhar, não. A parte mais interessante que eu acho do curso de arquitetura é que ele abre um leque, assim, enorme na sua vida de um monte de coisas que você pode fazer, entendeu? Assim como um médico que estuda um pouquinho de cada coisa e depois escolhe a especialização, ou um advogado que depois vai ser tributarista, trabalhista, criminalista, a arquitetura também abre um monte de áreas que você pode trabalhar. Você pode trabalhar com paisagismo, com urbanismo, com a própria arquitetura, com decoração, com desenho de interiores, com desenho industrial, você pode fazer pesquisa, entendeu? É um monte de coisas que abre para fazer. Por isso é um curso tão trabalhoso, porque você sai de lá sabendo um pouquinho de cada coisa que você precisa para exercer cada uma dessas funções. Óbvio que você não vai ser tudo. Eu tenho uma professora do doutorado maravilhosa que ela costuma dizer que apenas 20% dos estudantes de arquitetura que se formam são projetistas natos. Essas pessoas realmente saem do curso com talento para ir lá e fazer um projeto. A maioria de nós vai ser outras coisas, vai ser professor, vai ser paisagista, vai ser urbanista, vai, enfim, fazer pesquisa científica, vai fazer interiores, mas fazer um projeto de uma edificação mesmo, poucas pessoas saem. Eu não sei até que ponto que essa estatística funciona, mas eu acho que tem uma certa razão, porque eu, por exemplo, não sou uma arquiteta super voltada para a área de edificações. Eu estudo como urbanista, muito mais do ponto de vista teórico do urbanismo, de como as cidades se formam, de como elas funcionam, das razões político-econômicas e sociais da cidade, do que de fazer um projeto de urbanismo, por exemplo. Então, assim, eu já faço parte dos 80% que não são especialistas em projetos de arquitetura de verdade. E eu acabei de lembrar de um muito interessante aqui, que é a quantidade de material que você vai carregar. Alunos de arquitetura são mulas, eu já cheguei a essa conclusão. Eu dou aula para alunos de primeiro período, para alunos de oitavo e tal, e eu percebo a quantidade de material que estes pobres coitados têm que carregar. Se você vê aquele menino com aqueles tubos, com aquela pastinha do lado, com aquele monte de papel, tenho certeza que ele é um estudante de arquitetura, entendeu? E ele precisa daquilo. Porque você vai ter que aprender a fazer maquete, logo você tem que aprender a trabalhar papel paraná, isopor, EVA, um monte de coisa. Você vai ter que ter seu estilete para poder cortar, você vai ter um monte de lápis de cor, régua, esquadro, compasso. Vai ter que ter a folha. A gente trabalha com folhas muito grandes, 3, 4, 6 vezes o tamanho de uma, 10 vezes o tamanho de uma A4. E aí você precisa ter um lugar para guardar aquilo. E o material de arquitetura é um susto que o primeiro estudante toma logo de cara, porque é um material caríssimo. Esquadro, compasso,
o transferidor que a gente usa não é aqueles pequenininhos que você vê em loja. São produtos específicos, de marcas específicas, profissionais para você usar. E todos eles custam muito caro. E aí depois, 3, 4 semestres depois, você começa a ter a necessidade, um frame de ter um computador. E não pode ser qualquer computador. Você não pode comprar qualquer quad-core e achar que vai conseguir, porque a gente trabalha com uma série de programas que são muito pesados. E como a maioria dos projetos vai migrando para usar os programas, você acaba tendo que ter um super computador. E aí é mais um gasto que já tem que ser planejado. Provavelmente no primeiro semestre você não vai precisar de um computador foderástico, mas vai precisar depois. E além desses gastos, você vai ter gastos com livro, aqueles alunos que gostam de ler, tá? Porque o curso de arquitetura, ele te faz desaprender a escrever e ler. Você vai passar os primeiros períodos fazendo prova, etc, depois parece que para, entendeu? E é difícil você pegar um livro de literatura, você praticamente só vai ler coisas voltadas para arquitetura se você ler, né? Se você for dos ainda que tem interesse em ler. Eu acho que uma das maiores brigas de nós, professores de arquitetura, é que os alunos de arquitetura voltem a ler e escrever, porque isso são formas básicas. O arquiteto tem que saber se expressar na escrita, na fala e no desenho, não é só no desenho. Muitos alunos chegam com muito medo e no curso de arquitetura você apresenta trabalho desde o primeiro momento. O tempo inteiro você está no holofote, o tempo inteiro você vai ter que falar em público, o tempo inteiro você vai ter que falar do seu projeto em público. Então já é um susto, além do fato de que você vai eventualmente ter que escrever e ler, que você precisa estimular esses dois hábitos, você também vai ter que ter o hábito de apresentar trabalho. Não é um curso teórico que você faz um monte de provas. Esse curso você vai sim apresentar uma porrada de trabalho. Entre seminários, você vai apresentar seu próprio projeto, você vai ter que explicar uma maquete, milhões de coisas. Você vai passar praticamente todos os semestres apresentando pelo menos 2, 3 trabalhos. E aí você vai ter que perder o medo de apresentar, até porque durante a sua vida de profissional, você vai ter que apresentar projeto o tempo inteiro. Você lida com o cliente o tempo inteiro, no boca a boca. Vai ter despesa, por exemplo, de fazer cursos por fora, porque os seus AutoCADs da vida, os seus Revits, os seus SketchUps, que são softwares que a gente usa na arquitetura, a faculdade vai te dar como é que seria a palavra? Eu esqueci a palavra. Vai te dar um cenário, assim, uma coisa superficial sobre esses programas. Cenário não era a palavra que eu queria usar, tá? Mas eu não lembrei outra, então vai cenário. Vai te dar uma coisa geral sobre esses programas e aí depois você vai ter que procurar se especializar. Alguns alunos fazem curso, outros aprendem com tutorial de internet, mas assim, no fundo, você vai precisar de dedicar várias horas fora de sala de aula. E aí, outra questão muito importante é aprender a lidar com o outro. No curso de arquitetura, muitas das disciplinas vão ter trabalho em grupo. E às vezes o trabalho em grupo, ele não é um trabalho de 2 semanas, ele é um projeto que vai durar um semestre inteiro. Então você vai ter que conviver com aquelas pessoas, ou seja, vai ter que balizar as diferenças suas e delas o semestre inteiro. Você vai ficar 4 meses. E aí você vai ter que acostumar que tem sempre aquele aluno mochila que não faz muita coisa, ou você vai ser aquele psicopata que igual eu era, que queria fazer tudo, mas você vai fazer trabalho em curso, em grupo, a faculdade inteira. E aí é bom acostumar, tá? Porque amigos vão virar inimigos, inimigos vão virar amigos. Você de vez em quando vai cair num grupo com aquela pessoa que você nunca ouviu a voz, que veio de outra disciplina, de outra série, outro período. E por último tem essa questão importantíssima, que é a questão que a vida acontece no meio da faculdade. A faculdade de arquitetura ela é super complicada. Ela é uma faculdade que, teoricamente, você deveria se dedicar 100% do tempo a ela. Quando você tem 16 anos, você tem 17, você ainda tem seus pais para pagar suas contas, ok. Mas quando vai passando tempo, do meio para o final, já não dá mais para ser assim, porque a vida acontece. E aí, além de tudo, você provavelmente vai precisar estagiar, até porque a própria faculdade muitas vezes exige. A vida vai acontecendo e você se vê em situações em que você não consegue levar o curso adiante do jeito que você queria. Eu tô sendo muito honesta aqui, mesmo como professora. Isso é normal, gente. Óbvio que não é o ideal, que você pode se esforçar para terminar o curso em 5 anos.
Mas se acontecer de você precisar largar uma matéria, Deus o livre e guarde que isso aconteça. E não é o fim do mundo. O grande problema é que quando você deixa uma matéria, você atrasa tudo depois, porque você muitas vezes depende dessa disciplina para fazer uma disciplina depois. Os cursos superiores, eles têm muito isso de você ter, vamos supor, projeto de arquitetura 1, projeto de arquitetura 2, projeto de arquitetura 3, e esses dependem sempre dos anteriores. E às vezes essa disciplina depende de você já ter feito 5 disciplinas antes. E se você deixou uma de lado, uma sem fazer, essa disciplina você já não vai poder fazer. E além de ficar faltando a disciplina do semestre passado, você já não vai conseguir fazer desse semestre, que vai passar para o próximo, que vai passar para o próximo. Mas a maioria das pessoas acaba passando por isso e sobrevive. Eu, por exemplo, terminei 5 anos e meio, porque teve uma greve de 6 meses e eu acabei terminando 6 meses depois. Mas eu larguei disciplina. Lá pelo quinto, sexto período, não me lembro, eu tava com muitos problemas, tava com problema emocional, de término de namoro e não sei mais o que. Aí eu resolvi deixar umas 2 disciplinas, porque eu não tava dando conta de fazer o que eu tinha que fazer. Depois eu fui recuperar elas junto com as disciplinas do 8º e 9º período e quase morri. Porque as disciplinas dos últimos períodos, elas são feitas, tipo, tem uma disciplina no semestre, porque é pra você fazer ela sozinha, porque ela gasta muito tempo fora de sala de aula. Morri pra terminar em 5 anos e meio. Consegui, terminei. Tem gente que fica 10 anos na faculdade. Ok, esses casos eu acho que é mais por preguiça, negligência mesmo, eu acho que você não precisa tanto. Mas eu conheci gente que ficou doente, que gastou mais 2 anos para fazer o curso. Eu tive colega que entrou pro exército, depois pro corpo de bombeiros e demorou para se formar 2 anos depois de mim. Mas não é porque essa pessoa negligenciou, é porque a vida aconteceu e ela teve outras coisas para fazer. O que você tem que tomar cuidado é de não cair na negligência. Você pode se interessar por outras coisas no meio do caminho, mas você tem que entender que o seu foco é arquitetura. Se o seu foco é terminar o curso, procure terminar o mais rápido que você conseguir. Mas vai que lá pelo meio você descobre que não é bem isso que você queria, e aí ok, ou você muda de curso, ou você vai ficando, às vezes a gente vai ficando. E é normal demorar um pouco mais, os pais também não precisam se descabelar, se os filhos estão demorando demais para fazer isso, tá? Eu fiz um panorama, assim, bem geral, embolado, misturado, louco, crazy, do jeito que é a minha cabeça. Que seria um curso de arquitetura. Eu vou continuar fazendo esse arquitretas, porque eu acho que arquitetura é uma profissão que tem um monte de treta. E é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, pelo amor de Deus Todo-Poderoso, vou até olhar para o céu e pedir de se inscrever no meu canal, de dar um like bem dado nesse vídeo, porque a gente precisa para fazer o canal crescer. Curtam, se inscrevam no canal, continuem ligados. Nas próximas quartas-feiras sempre vai ter vídeo.